Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Moisés, comunidade aqui presente, os que nos acompanham em casa pelas redes sociais, que bom podermos estar aqui esta noite. Somos de fato abençoados e privilegiados porque estamos diante do Deus vivo que nos convida a experimentar a sua misericórdia. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. No Antigo Testamento, nós sabemos que Deus disse a Moisés para levar isto a Faraó: diga a ele que eu sou o que sou. Esse Deus que diz que é, veja, não é um absurdo quando a gente diz que Deus existe, mas não é a forma certa de dizer sobre Deus, porque algo que existe é porque antes não existia. Então o certo dizer sobre Deus é que Ele é, Deus é. Fala comigo, Deus é. Claro, e não tem nada demais a gente dizer que Ele existe, porque de fato Deus é real e existe, mas Ele é. E esse Deus que é, se revela em Jesus Cristo. O eu sou, se revela no seu Filho totalmente. Então você vai ler os Evangelhos. Você tem de julho até dezembro 6 meses que você pode rezar aí, ler os Evangelhos até o final do ano. E você vai fazer uma tarefinha, vai grifando assim na Bíblia, no Novo Testamento, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda vez que Jesus fala a frase eu sou, alguma coisa, você vai ficar espantado quantas vezes você vai encontrar isso no Evangelho. Porque Ele disse várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou manso e humilde de coração, eu sou a luz do mundo. Porque o eu sou do Velho Testamento se revela inteiramente em Jesus. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas. Então, quando Jesus diz assim, eu sou, não é que Ele está trazendo algo novo, não. Ele sempre foi e sempre será. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Mas eu preciso acreditar nisso. A minha resposta diante da revelação é a fé. E a fé não é um sentimento ou um pensamento. A fé é uma adesão. A fé é uma decisão que eu tomo. E apesar de qualquer coisa que possa me acontecer, eu acredito que Ele me ama e que Ele é manso e humilde de coração. Nós não podemos prosseguir com uma fé boba. Eu não gosto de usar a palavra infantil, porque o infantil tem sua utilidade, mas a bobagem não tem utilidade. A gente não pode colocar uma fé boba, porque ela não serve para nada. A nossa fé tem que ser uma fé madura e definitiva. Nós precisamos crer de uma forma totalmente entregue, uma adesão mesmo a Cristo, ao que Ele é, ao que Ele faz, ao que Ele fala. A fé é adesão, eu estou aderindo a Cristo, que é manso e humilde de coração. Assim eu creio, e assim que vai ser a minha vida. Eu não posso viver de dor, eu não posso viver do me acontece, eu tenho que viver pela fé.
É assim que Abacuque fala, o profeta, e é assim que é reproduzido na carta aos Hebreus, no capítulo 10. O justo vive da fé. Abacuque, o profeta, disse assim na época de Jeremias: a maior virtude que um homem pode ter é viver pela fé, é viver de acordo com o que acredita. Porque a grande coerência da nossa vida é exatamente acreditar numa coisa e fazer outra, acreditar em algo e sentir outra coisa. Não, o justo vive da fé. Repete com o Rodrigão, fala: o justo vive da fé. É assim que eu tenho que viver, daquilo que eu acredito. Eu não posso viver do que acontece, eu tenho que viver do que eu acredito. Mas nós temos cometido um engano terrível de nivelar a Deus aos atos, aos acontecimentos. Uma fé circunstancial. Veja, se alguém morre, cadê Deus? Se alguém nasce, Deus é bom. Se eu ganho, obrigado Deus. Se eu perco, por que Deus? Eu vou vivendo de acordo com a circunstância? Que fé é essa? Eu não creio em atos, eu não acredito em acontecimentos, eu não acredito em fatos, eu acredito em Deus. Ele é uma pessoa divina e que se encarnou no seu Filho. Amém? Ele é Deus. O que ele é? E o acontecimento agora muda Deus. É o acontecimento que diz quem Ele é. Se alguém nasce, então Deus é bom. Se alguém morre, Deus é ruim. Se eu ganho, Deus é bom. Se eu perco, Deus não é bom. Parece que o acontecimento vai ditando quem Deus é. Deus existe desde sempre e para sempre. Ele é. Deus não passa a existir de acordo com os acontecimentos. Seria o absurdo dos absurdos. E a fé mais boba do mundo é uma pessoa achar que Deus, Ele é fruto, resultado de um acontecimento. Olha, o mundo foi injusto comigo. E de fato, quero falar uma coisa para você. Nós moramos no planeta da injustiça. Esse mundo aqui, ele é muito injusto. Um dia uma mãe que perdeu o seu filho falou para mim: Rodrigo, mas é muito injusto, meu filho tinha acabado de se formar, ele comprou a moto dos sonhos e agora veio com a moto para mostrar para mim, morreu no acidente da moto no meio do caminho, vindo de Campo Grande para Marília. É muito injusto. Eu falei para ela: é verdade, é injusto mesmo, eu acho injusto. A morte é uma injustiça. Mas quem é injusto? É Deus que é injusto? O mundo é injusto. O pecado é uma injustiça. Mas a gente às vezes começa a nivelar Deus por baixo. E a gente, numa experiência de dor, nivela Deus por baixo. E a nossa fé não pode partir daí. Eu creio no que Deus é, e não a partir do que acontece. Independente do que acontecer, Deus é. Deus é bom? É ou não? Ele me ama? Ele é manso e humilde? Ele é o caminho, a verdade e a vida? Independente do que acontece, independente se alguém nasce ou se alguém morre, eu preciso acreditar nisso de uma forma tão firme e tão poderosa, que aí sim a minha fé vai mover montanhas, aí sim a minha fé vai gerar milagres, aí sim minha fé me faz andar sobre as águas, aí sim. Muitas pessoas pedem um sinal, pedem uma garantia, mas na verdade a fé por si só me leva a crer que Deus é Deus e que Ele tudo pode. Veja, na anunciação do anjo Gabriel a Maria, o anjo disse assim: Maria, não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. Claro, não foram só essas três frases, mas do capítulo 1, versículo 26 até versículo 38, no diálogo da anunciação, da encarnação do verbo, ficam essas três palavras mais fortes, mais essas três frases: não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. Eu falo, você repete, tá bom? Não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. E Maria vivia apegada a quê? A essas palavras, tanto que ela disse ao anjo: faça-se em mim segundo a palavra de Deus, segundo sua palavra dita, trazida por você. Seja feito na minha vida segundo a vontade do Pai. Faça-se, fiat volutas tua, faça-se em mim a sua palavra. Não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. São essas palavras que Maria se apega. E nós, como os filhos de Nossa Senhora, quem é filho de Nossa Senhora que fala amém? Então, filho de Nossa Senhora tem que se apegar nas palavras da mãe. E as palavras que o anjo disse para ela tem que ser norte para nós, tem que ser vida para nós, alicerce para nós. Não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. Nós não podemos viver uma fé
que é levada de acordo com uma onda. Eu me lembro que a primeira vez que a mamãe levou a gente para o litoral, para a praia, ela falava assim, muito cuidado, nós somos em 4 filhos, ela falava, muito cuidado, porque a maré leva vocês não vê. Lembra da barraca do Zé? A barraca do Zé é uma barraquinha que ficava ali, que vendia pastel. Ela falava, quando você vê que você está indo, olha para a barraca do Zé. E eu estou lá brincando assim, a hora que eu olhei para o lado, a barraca do Zé estava longe, mas eu tinha uma referência. Eu fui voltando, fui nadando, fiquei com medo, porque sem querer a maré vai te levando. E nós temos uma referência na fé, é Jesus Cristo. Se o sofrimento te levou para longe, olha para Jesus e volta para a casa do Pai. Aqui é o seu lugar. Por favor, não vai procurar a barraca do Zé, não. Você não vai achar. A nossa referência é Jesus, a Eucaristia, sim ou não? Sim. Na carta aos Hebreus está escrito assim, no capítulo 12: mantenha os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Amém? Fé. O justo vive da fé. Eu não vivo de dor. Eu tenho dor, mas não vivo de dor. Eu tenho saudade, mas eu não vivo de saudade. Eu vivo da fé. Não é a saudade que me governa. Eu não tomo decisões a partir do que sinto. Eu não tomo decisões a partir do que eu passo, da minha dor. Eu tomo decisões a partir do que eu acredito. Amém? Já percebeu como que a gente é meio esquisito? A gente vai fazer um procedimento clínico ou médico, a gente pergunta se dói, a gente não pergunta se vai sarar. Já percebeu ou não? Por exemplo, nós estamos na família com alguém que vai ter um primeiro parto dela. O primeiro parto da pessoa vai ser agora. E ela pergunta assim para as mais velhas: vai doer? Ela tem que perguntar se vai nascer, né? Não, o negócio é se vai doer. E vai, né, gente? Vai. Porque a dor faz parte da natureza. Dói. Quem aqui lidar com a saudade sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo está trazendo a palavra saudade aqui para mim agora. E você que lidar com a saudade é uma coisa muito esquisita. Ao mesmo tempo que ela é uma coisa boa, ao mesmo tempo que ela faz a gente sorrir, daqui a pouco ela faz a gente chorar. E tem hora que ela aperta tanto que não deixa nem você andar. Ela aperta, te envolve, que vai ser assim, agora eu vou morrer. Ela não deixa você dormir, tem hora. Às vezes a saudade é esquisita, que tem hora que você dorme, você sonha. Aí a saudade alivia. E tem dia que ela está tão ruim que ela aperta você não consegue dormir, passa a noite inteira pensando naquilo ou naquele que você tem saudade. Lidar com a saudade não é fácil, mas só Deus pode curar. Agora, posso dizer uma coisa a você? Sei lá do que você tem saudade ou de quem, mas Deus te ama. Ele está vivo e Ele é manso e humilde do coração. É assim que a gente tem que crer. E a fé me leva. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Os 10 leprosos. Lá estão os leprosos. Olha como que está a desgraceira a vida deles. Olha a desgraceira da vida do leproso. Primeiro que ele tem uma doença que é incurável, transmissível. Ele, por causa da lepra, a doença lepra para os judeus, ela é associada à impureza da alma. Então ele é impuro, ele é doente, não pode ir para o templo. E você sabe que na religião judaica, não é como o católico, por exemplo, né? A gente tem, claro que o mais importante são as atividades que a gente faz aqui no templo, o altar, o templo, mas a gente pode rezar em casa também, né? Não que a nossa oração em casa substitui a missa, mas a gente também faz atividades religiosas na nossa casa, em outros lugares. Mas a religião judaica, 100% das atividades deles era dentro do templo. Então, para pensar, o leproso não pode ir para o templo, então ele não pode praticar religião. Então, naquela época, para ele era terrível, ele está isento de praticar a fé dele, ele está afastado da família, ele tem que ir lá para o leprosário, eles ficavam afastados. Aí você fala: nossa, Rodrigo, que triste, né? O cara não pode ir no templo, não pode ficar na casa dele, não pode ficar no meio da sociedade, ele tem que ficar afastado, e ele ainda tem que saber que vai morrer porque não tem cura. Mas isso não é o pior. O pior é que eles davam um sino para o leproso, ou ele amarrava no corpo ou ficava tocando assim o sino, para que as pessoas não se aproximassem dele. Então ele tinha que ficar tocando o sino e ainda gritando: impuro, impuro, impuro. Pensou se a moda pega? E aqui em Mogi Guaçu, qual que é a avenida mais famosa daqui da cidade? Essa daí então. Tem gente que está pensando, mora na cidade, não sabe nem o nome da avenida. Aí nessa avenida mais famosa,
Todo mundo que tiver um problema agora, por exemplo, uma dívida, você tem que andar na avenida tocando sino e gritando: eu devo, eu devo. Você está rindo por quê? Porque você achou engraçado ou porque você estaria na avenida? Porque desgraceira é essa? Como é que pode alguém se submeter a uma vida como essa? E aí, os leprosos gritam lá do leprosário, que Jesus ia para a Judéia. Às vezes ele ia pelo meio, às vezes passava por Samaria, pelos confins da Samaria. E ele passava e via o leprosário, os leprosos lá. Algum deles assim disse: mestre, mestre, cura-nos, tem compaixão de nós. E Jesus disse: vai para o templo, vos mostrar o sacerdote. Vai caminhando, vai andando. Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Fé sempre foi, sempre será andar. Caminha, caminha, não para. Sempre foi, sempre será. Tem gente que fala assim: sinônimo de fé é acreditar. Não, sinônimo de fé é caminhar. Continua, não para. O que você estava fazendo antes da sua dor, da sua prova, do seu luto? Eu estava rezando, indo na igreja, orando, estava ajudando na missa. E por que parou agora? O que você estava fazendo antes da sua prova? Eu estava cantando. E por que a prova chegou, você parou de cantar? Não estou entendendo você não. Você é movido ao que acontece ou você é movido à tua fé? A fé é que tem que mover você. O justo vive da fé. E isso não é uma forma de brigar com você, e muito menos de zangar você, ou de julgar você. Pelo contrário, é a palavra que te levanta. Há 38 anos, capítulo 5 de João narra que um homem estava paralítico no pórtico de Betesda, esperando o movimento da água, que de tempos em tempos mexia por um anjo, como se acreditava. Jesus chegou no homem e falou assim: você quer ficar curado? Ele só tinha a dizer que sim. Mas ele disse para Jesus: eu não tenho ninguém que me leva no tanque. E quando alguém me leva, ou quando eu vou, melhor dizendo, sempre alguém chega primeiro que eu. Presta atenção, ele vive da fé ou ele vive de complexo de inferioridade e de autopiedade? Ninguém me leva, e quando eu vou, sempre alguém chega primeiro que eu. Dois sentimentos: complexo de inferioridade e autopiedade. Ninguém me leva. Quando eu vou, por ser paralítico, chega alguém sempre primeiro do que eu. E Jesus só perguntou se ele quer ficar curado. A gente é danado para responder o que os outros não perguntam. Já viu aquelas pessoas que estão namorando faz tempo, estão noivo, aí um fala para o outro assim: vamos casar? Aí o outro fala assim: eu não tenho dinheiro. Mas quem perguntou se você tem dinheiro? Eu perguntei se nós vamos casar. Engraçado. Esses dias eu chamei um amigo: vamos almoçar? Ele falou: estou duro. Engraçado. A nossa resposta, quando você não tem fé, é uma desgraça. A nossa resposta nunca é pelo que a gente acredita, sempre pelo que é por aquilo que a gente não tem. A gente não tem. Você quer ficar curado? Não tem ninguém que me leva. Sempre alguém chegou primeiro que eu. Uma vez eu perguntei para uma moça no retiro de jovens: você quer ser feliz, moça? Ela falou assim: meu pai me abandonou. Gente, parece que o povo está em outro mundo, né? Você não tem a impressão que tem hora que falta parafuso na turma? Estou perguntando se você quer ser feliz, filha. Mas meu filho morreu. Eu sinto muito que teu filho morreu, e deve ser uma dor muito terrível teu filho ter morrido. Mas o teu filho ter morrido não determina a tua fé, determina a tua dor. Mas a tua fé é determinada por Cristo. Ele está vivo, Ele reina, Ele é manso e humilde de coração. Se Jesus está vivo, e esta é a nossa fé, se Ele vive, se Ele reina, se Ele é poderoso, mesmo que eu tenha uma dor tão grande, que é a perda do meu filho, que é o luto, mesmo assim eu posso acreditar. E a fé me faz sorrir, mesmo em meio à dor. Eu consigo prosseguir, caminhar. E Jesus fala para os leprosos: vai andando. E diz a Bíblia que cada passo que eles davam, uma lepra desaparecia. Viu o poder da fé? Posso ser sincero a vocês uma coisa? Tomé é um dos 12 que ficou conhecido por sua descrença e por sua dúvida. E de fato Tomé duvidou. Isso é bíblico, isso é também tradição da igreja, e o magistério da igreja também nos ensina. Tomé duvidou.
Mas qual é o maior problema de Tomé? Não é ter duvidado. A dúvida faz parte do processo do amadurecimento da fé. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente é tão fraco e limitado que a gente duvida, mas a dúvida não é o maior problema. Sabe qual é o maior problema de Tomé? Está em João 20, 24. Os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava entre eles. Esse é o maior problema de Tomé. Não ter duvidado. Eu não falei que ele ter duvidado não era um problema, eu falei que não era o maior problema. O maior problema de Tomé era os discípulos estarem reunidos e não estarem entre eles. Posso falar uma coisa para você? Você é tão abençoado que não importa como você chegou aqui, se bem, se mal, se triste ou sorrindo, se você chegou aqui muito santo ou muito pecador, mesmo que você chegou aqui sem vontade, você está aqui, e por você estar aqui, você vai ver o Senhor agir na tua vida hoje. Por quê? Porque o maior problema de Tomé era não estar entre eles. Ah, Rodrigo, mas ele estava machucado. Estava mesmo, ele estava machucado, até porque o Senhor apareceu para os discípulos e ele não estava lá. E aí ele ficou triste, zangado, ferido. Mas 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e Tomé estava entre eles. Amém? E aí o Senhor apareceu e falou: Tomé, põe tua mão aqui, toca no meu lado. Tomé dobrou o joelho e falou: meu Senhor e meu Deus. Foi curado da dúvida. Acabou a dúvida. Acabou ou não? E onde ele foi curado? Ele foi curado lá. Posso dizer uma coisa para você? Amanhã tem cerco de Jericó de novo. Espero que você esteja aqui entre eles, entre os católicos. Espero que você esteja aqui. Sempre que tem missa, né? Aos domingos, 8 dias depois, eu estou lá. Eu estou lá de novo. Mesmo que eu estiver triste, zangado ou impossibilitado, eu vou estar lá. Sabe por quê? Porque eu creio que eu vou encontrar Cristo. Não importa como esteja a minha vida. A minha vida, se está difícil, com dificuldade, com impossibilidades, deixa que Ele cuida de você, e os milagres vão acontecer, porque Ele é um Deus de milagres, hein? Diga-se de passagem. Se tem gente que acha que a igreja católica prega diferente, está enganado. A igreja católica prega assim, que Deus é um Deus de milagres. Tem gente que fala assim: ah, esse povo que fica pregando de cura, cura não é importante. Claro que é. Como que não é? Se Jesus, nos 3 anos que ele viveu, disse São João no final do seu evangelho, que se fosse falar e fosse escrever todas as curas que ele fez, não caberia nos livros do mundo todo. E nos 4 evangelhos estão narrados 25 curas, 9 milagres e 3 ressurreições, só narrados. Mas ele fez muito mais do que isso. Se cura não fosse importante, ele não tinha feito. Jesus, sabendo que tinha pouco tempo, no meio de todos os seus ensinamentos e pregações, ele curou o povo. Ele fez milagre, porque é importante sim. Porque tudo que é importante para você é importante para Deus. É importante que exista na igreja momentos como esse, de cerco de Jericó, de manifestação de fé, de orações, de clamores que sobem ao céu, e de Deus no meio do povo, da sagrada santa missa, eucaristia, do sacrifício do Senhor que é celebrado, para que aconteça milagres na vida do povo. Mas é preciso que a gente tenha uma fé autêntica, inabalável, inegociável, indiscutível, indestrutível, inquebrantável, uma fé viva. Deus está vivo, isso não muda. Não é o que acontece que vai mudar, e sim o que Ele é que pode mudar os fatos. Não são os fatos que determinam Deus, é o nosso Deus que vai determinar os fatos. Deus pode mudar a tua história. Amém? Um dia, um homem chamado Jairo foi até ele e falou assim: Jesus, minha filha está nas últimas. Atenção a isso. Minha filha está nas últimas. Vai até ela, para que o Senhor toque nela e ela se salve e viva. Jesus falou: eu vou. E olha o que diz o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5. Fala assim, ó: e Jesus foi com ele. O que a igreja celebra? O Senhor esteja convosco, diz o sacerdote. E a assembleia responde: Ele está no meio de nós. E Jesus foi com ele. Fala comigo: e Jesus foi com ele. Isso é o mais importante, e não o que acontece. Engraçado, parece que a gente acha que a coisa mais importante do mundo é o que acontece. A coisa mais importante do mundo não é o que acontece. A coisa mais importante é quem está com a gente. Não importa no que vai acontecer, Ele está conosco. Se Deus está com você, não tenha medo. O que o anjo disse mesmo a Maria? Não temas, Deus é contigo. Para Deus nada é impossível. E é isso que você devia escrever na tua carteira, na tua casa, na geladeira, pôr uma cartolina na tua casa. É isso que você devia pensar todos os dias. Não temas, Deus é contigo.
Para Deus nada é impossível. Muitas coisas vão acontecer, boas e ruins. Tem gente que acha que porque tem fé, tem gente que acha que porque tem fé o pneu do carro não fura mais. Ninguém fica doente em casa, ninguém mais morre. Que bobagem. O seu pneu vai furar e às vezes fura no caminho para a igreja. E vou falar por que o seu pneu vai furar. Porque o borracheiro vem na igreja. Ele pode estar aí no meio de nós. E daqui a pouco, na hora da oração do cerco, ele vai falar: Senhor, abençoa minha borracharia. Aí pronto. A hora que ele falar abençoa minha borracharia, para abençoar o borracheiro tem que furar o seu pneu. Então eu quero dizer de uma forma muito profética: seu pneu vai furar, para o bem do borracheiro. E não é só o borracheiro que vem na igreja não. O dono da farmácia vem também. E daqui a pouco ele vai falar: abençoa minha farmácia. Para vender farmácia, para abençoar a farmácia tem que vender remédio. E para vender remédio você tem que ficar doente. E o pior é que vem também o dono da funerária. Ele está aí. Ele está aí. Você não sabe se ele veio até mim já e falou: Rodrigão, reza para minha funerária. Você não sabe. Talvez ele colocou um pedido na arca: prosperidade da funerária. Está vendo como a gente pode até sorrir com isso? Porque a fé não tem a ver com isso. A fé transcende isso. A fé vai além disso, muito além. Estava eu lá em São Carlos, fazendo missões populares, andando no comércio, eu com o padre. O padre falou assim: você reza, eu dou a benção. Rezamos na lanchonete, rezamos na loja de calçado, na loja de roupa, rezamos lá na loja que conserta computador, rezamos lá na oficina mecânica. Daqui a pouco chegamos funerária. Olhei para o padre e falei assim: padre, o que eu rezo aqui? Ele falou: você reza, eu dou a benção. Moisés. Falei: tá bom. Entrei na funerária, vi aquela sensação esquisita em mim, e eu comecei a falar assim: bom, eu vou agora ser veiaco na oração. Falei: Senhor, abençoa o dono da funerária, a mulher dele. Falei para eles: tem cachorro? Tem. O cachorro dele, a planta, o carro dele, os filhos dele. No final ele falou assim: você não vai rezar para a funerária? Olhei para o padre fez assim, tipo: libera meu filho. Aí eu levantei o braço e falei: Senhor, prosperidade completa, venda total do estoque. Aleluia, diga aleluia. Oh glória, é hoje que a funerária vai. Rezei para a funerária. Tem gente que está com medo lascar, está pelando aí na cadeira. Acho que está falando assim: meu Deus, eu vim no dia errado no cerco. Veio nada, vem nada. O justo vive da sem ter medo agora, porque eu vou falar de medo para você não ter medo. Confessa, quem sabe a sua libertação está hoje aqui. Quem tem medo de morrer, levanta a mão, vai agora. Ah, mentira, tem mais gente. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Baixa a mão. Quem tem medo não de morrer, mas medo da morte, levanta a mão. Você tem medo? Não tenha medo não, filho, porque o justo não vive do medo. Mas se você tem medo da morte, também não é nada espantoso, porque a gente tem medo daquilo que não conhece. Eu não conheço a morte, mas eu conheço a vida. É Jesus de Nazaré. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a misericórdia e a paz. Eu não conheço a morte, eu nunca morri. Não conheço ela não. Agora o problema é que nós vivemos. O problema não é sentir medo. Sentir a gente sente. O problema é viver por ele. Vive por ele. Tem gente que vive com medo de morrer, e quando morre descobre que nunca viveu. Nunca viveu. Está com medo de morrer por quê, filha? Hein? Pede para Jesus te libertar hoje. Fala assim: Jesus, em teu nome me liberta desse medo, que eu quero viver, Jesus. Eu quero viver minha vida, Jesus. O justo vive da fé e não de medo.
O justo vive da certeza do céu e não da culpa e da condenação. O justo vive da certeza da misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia, sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Então viva da certeza. Viva da certeza. Mas sabe do que o pregador está falando? O pregador está falando de convicção. Convicção. E a convicção da fé é uma coisa muito profunda, porque a convicção da fé, ela está na raiz da fé. É igual a raiz de uma árvore, está lá no fundo, está debaixo da terra. E a convicção da fé, você só consegue mergulhando nela. Você não pode ficar na superfície da fé. Você tem que mergulhar e acreditar que Deus é vida, é ressurreição e que Ele tem vitória para você. Olha, eu sinto muito se chegou um sofrimento na tua vida. Eu sinto muito se chegou uma dor na tua história. Eu sinto muito pelo luto que você está passando. Quem vê eu falando assim pensa que eu sou um pregador insensível. Quem não me conhece pensa que eu sou um cara idiota, insensível e que eu não considero a dor das pessoas. Pelo contrário, quem me conhece aqui por 5 minutos sabe que eu sou uma manteiga derretida, que todo esse tamanho aqui não tem nada a ver com dureza. Tudo isso aqui tem a ver com moleza. Eu sou um cara mole, eu sou um cara sensível e eu sou um cara que eu considero a dor das pessoas. Eu tanto considero a dor das pessoas, que tem hora que eu estou ouvindo a dor da pessoa, ela está contando a história dela, eu começo a chorar. Aí a pessoa que é a dona do problema, ela consola eu, fala, calma moço. É porque eu estou chorando de ver a história dela. Aí ela falou, por que você está chorando? Eu falei, porque você está contando sua história, eu estou vendo, meu Deus, você está sofrendo demais. E eu choro. Ninguém desconsidera a tua dor. Só que a igreja não tem como mensagem de pregação e de fé, de anúncio de boa notícia, a tua dor. A igreja não é anunciadora de dores e de impossibilidades. A igreja anuncia milagres. Renuncia todo o medo da dor e aceita o Cristo que te dá a vitória. A mensagem que a igreja tem que pregar é a mensagem do poder de Deus, do senhorio de Jesus. A questão não é que a gente não considera a tua dor. A questão de que não é nossa mensagem pregar a tua dor. A nossa mensagem é pregar a tua cura. Amém? Talvez aí você pode dizer assim, Rodrigão, mas você não conhece a minha dor, nem qual é ela, nem quanto tempo eu tenho, e nem você conhece o tamanho dela. É verdade, você tem razão. Eu não conheço, mas eu não preciso conhecer a tua dor para vir aqui pregar, porque eu conheço quem pode curar a tua dor, é Jesus de Nazaré, e Ele está vivo aqui para curar você. Eu não preciso conhecer a tua dor para pregar, eu só preciso conhecer Jesus, porque a igreja conhece Jesus. Ele é o Senhor da igreja, a cabeça da igreja. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Quírios, o Adonai, o Deus que tem nas mãos a chave que quando Ele abre ninguém fecha, quando Ele fecha ninguém abre. Ele é o Senhor de todas as coisas, que apareceu na visão de João em Apocalipse, escrito Rei dos Reis na sua coxa e Senhor dos Senhores no seu manto. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele pode curar você. Agora você não pode viver uma vida de incredulidade. Eu tive a graça de acreditar no Senhor ainda jovenzinho. Eu tinha 15 anos de idade, vim de uma história muito sofrida com a minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai, e já vou dizer o motivo para você. É porque minha mãe é uma pessoa transtornada, obsessiva, compulsiva por limpeza. E minha mãe passou a vida dela limpando. Nasceu o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Quando nasceu o quarto, 10 anos depois do outro. Eu sou 10 anos longe dos meus irmãos. Aí meu pai não aguentou mais, foi embora de casa. Que tanto minha mãe limpava. E limpava. Em que nível? Vou falar para você que nível. A minha mãe era aquela mulher, como toda mulher faz, que pega a roupa suja, lava, depois seca, aí depois passa e guarda. Quando estava tudo guardado, eu falava na cabeça da minha mãe assim, tua roupa está suja de novo. Ela tirava tudo do guarda-roupa e ia lavar tudo na mão outra vez. Isso 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Minha mãe ficava passando pano no chão e na cabeça dela vinha uma voz que falava assim, está sujo, o seu som está sujo. Ela mandava a gente para cima do sofá e falava, não desça. E ela ficava lavando e chorando. Aí que ela via que não estava bom, ela agachava e limpava com a mão. E ela esfregava o muro de casa, de fora da casa, com bucha. E ela ficava o dia inteiro tomando banho, dando banho na gente. E falava pra gente, esfrega o banheiro. E toda vez que ia fazer xixi ou cocô no banheiro, tinha que se lavar o banheiro. E aí ia pra cima do sofá, e lá em cima do sofá nós fazia tarefa, fazia xixi no pinico e não descia. Só descia pra fazer número 2. Aí ficava lá, em cima do sofá, até a hora que ela achava que estava bom. E se não estava bom no dia, ela pegava a gente no colo e levava pra cama.
E falava para a gente assim: se você descer da cama de noite e for para o banheiro e eu não ver, o diabo vai te levar para o inferno. E o medo que a gente tinha. E aí mijava na cama. Porque a mãe da gente não é igual essas mães hoje em dia não, que tem medo de ameaçar o filho. A minha mãe ameaçava. A mãe da gente era aquela que falava assim: ó, eu corto suas pernas, e eu furo o seu zóio, e eu arranco o teu couro. Falava ou não falava? Não, não, pera. Não aplauda isso não, que é perigoso. O que é arrancar o couro? É pegar um bisturi, cortar aqui e fazer assim. Parece que ela assistiu o filme O Massacre da Serra Elétrica. Ela assistiu, falou: eu vou cortar suas pernas, eu furo seus olhos. Uma vez a minha mãe pegou um espeto e falou assim: ó, eu enfio isso aqui de comprido na tua goela. Falava. E não é só minha vida. Tem gente que ouviu coisa pior da mãe aqui. Tem gente aqui que corria, sua mãe falava assim: corre, porque você vai voltar, e na hora que você voltar eu vou acabar com a tua raça, eu vou extinguir você da terra. A mãe ameaçava a gente. Não é essas mães de hoje em dia que é mole não, que fala pro filho assim: príncipe. Só se for príncipe das trevas. E minha mãe ameaçava. Um dia minha mãe pegou uma mania de amarrar a coberta, porque a coberta caía no chão. Então ela falou assim: vocês derrubam a coberta no chão. Aí eu falava assim para minha mãe: mãe, a senhora já limpou o chão? Pá! Batia. Aí meu irmão falava: você é burro, não responde. Você é burro. Só que ela não bate só em um. Quando um faz, ela bate nos 4. Porque ela falava: eu tenho que ser justa. A ser ruim assim no inferno. Eu pensava. Aí minha mãe falou assim: vocês estão com frio? Claro, mãe, estou com frio. Ela falou assim: mas vocês vão derrubar a coberta? Eu falei: amarra que não cai. Aí pegava a manta. Naquela época nós dormia, né, cama box, era beliche, então tinha cabeceira e pé. Então ela amarrava aquelas fraldas de pano na ponta da coberta, amarrava a coberta e não caía a coberta. E nós dormíamos amarrados. É verdade isso. Não se esqueça quando eu estou aqui, ó. Eu sei para onde está minha alma. Eu sei para onde vai minha alma se eu estiver inventando aqui. Você pensa que é qualquer coisa onde eu estou aqui? Aqui é presbitério, é lugar sagrado. Estou diante do altar. E a mamãe amarrava nós e ficava contente, que ela achou uma saída para a coberta não cair. E meus irmãos falavam assim: a próxima vez que você der ideia para ela, nós vamos matar você. Quem vai matar vai ser nós, meus irmãos. E a minha mãe, ela tem toque, né? Então ela amarrava do mais velho, depois a da minha irmã do meio, do outro, eram 2 beliches. E a minha era por último, sou mais novo, e ela estava amarrando assim, né? Aí ela estava chorando. Atenção para essa cena. Ela estava chorando. E eu pensei comigo: ué, ela amarra nós e ela que chora. E embaixo meu irmão cutucou o colchão assim, ó. Tipo assim: não pergunta nada. Mas filho mais novo é diferente. Eu não sei se você sabe disso. Filho mais novo. Quem é filho mais novo que levanta a mão? Eu não estou falando mal de você não, mas a gente é diferente. Geneticamente a gente já veio transformado. O filho mais novo, ele não aceita qualquer coisa, ele questiona, ele pergunta, e ele é mais irritado. O filho mais novo, ele... O filho mais novo geralmente é o chefe da gangue, porque ele é do peru. Mas não estou falando mal de você não, só estou falando a verdade. Ele é diferente, pode ver. Quem tem irmão mais novo aqui, pode olhar para ele, você vai falar assim: realmente ele é meio diferente mesmo. Parece que ele veio de outra família. E lá estava eu, mais novo, 10 anos. Minha mãe chorando. A hora que ela chegou perto eu não aguentei. Falei: tá chorando por quê? Meu irmão embaixo falou: vixe. E meu pai, ó, deu no pé, não aguentava mais. Não aguentava. Muito sofrimento, tinha que andar entrapelado em casa, tinha que tomar banho lá fora primeiro de mangueira, depois entrar com ponta de pé, porque minha mãe falava que a sujeira estava no calcanhar. Então tinha que entrar em ponta de pé, tomar banho, lavar banheiro. Meu pai não aguentou, foi embora. Foi morar lá no Espírito Santo. E eu falava assim para ele: porque o senhor está tão longe? Ele falou assim: com medo de sua mãe vir atrás. Foi embora, não aguentou. E nós ficou. Um dia ele falou assim para mim:
Você tem raiva do pai? Eu falei, não. Ele falou, você tem sim, porque eu fui embora. Eu falei, eu não tenho raiva de você porque você foi embora. Ele falou, por que então? Porque você deixou nós com ela. Levasse nós. E o papai falou assim, não filho, ó o papai. O papai falou assim, não, mas posso falar uma coisa para você? Mesmo com esse problema, tua mãe é melhor que eu. A sua mãe é extraordinária. E era mesmo. Engraçado, parece que eu estou falando mal da minha mãe, né? Mas você não imagina. A minha mãe me emociona. Pelo amor de Deus, é muito santa. Aí você fala assim, mas desse jeito? Tem problema na cabeça. É doente. Mas que mulher maravilhosa. Eu tenho 2 metros de altura. Eu não tenho uma cicatriz no corpo. Aí você vai falar, claro, você não sai do sofá também? É verdade, mas que minha mãe cuidou de mim, cuidou. Aí começou a chorar. Mamãe, Padre Moisés, começou a chorar. Chorava. Aí eu perguntei, está chorando por quê? E naquele dia ela não falou nada, nem bateu em nós. Ela respondeu assim, olha a lucidez da mamãe. Estou chorando porque eu não queria ser assim. Por isso eu estou chorando. Eu sei que vocês sofrem. Sei que o seu pai sofreu. Mas eu queria que vocês soubessem que eu não queria ser assim. E nós começamos a chorar. Mamãe saiu do quarto. E aquela noite nós não dormimos. Porque naquele quarto tinha 5 pessoas. 4 filhos e uma mãe. E nenhum de nós conhecíamos o poder que podia libertar a mamãe. Nenhum de nós. Nenhum de nós conhecíamos o poder que podia ajudar ela. E ela cada dia pior, pior, pior. Minha mãe atualmente tem 75 anos. Pensa num corpo tomado de artrose, de artrite, de tanto esfregar, de tanto dobrar, de tanto tomado. Mamãe é tomada de artrite e de artrose. Se quiser dormir, tem que tomar remédio, que é muita dor. Quem tem artrite e artrose aqui sabe do que eu estou falando. A minha mãe só não tem artrose no joelho. Só. Porque também não tem joelho. É prótese. Mamãe é que nem Robocop. Ela tem uma prótese no pé, no joelho, no quadril. E assim, daqui a pouco eu falei para ela, só vai ser de metal. Marcada pelo sofrimento, pela dor. Mamãe saiu daquele quarto e Deus mudou a nossa história. Eu não consigo contar aqui tudo, porque a gente tem que parar já, mas só para você saber, Deus mudou a nossa história. Jesus chamou a mamãe. Mamãe foi para o grupo de oração, foi batizada do Espírito Santo. E dali foi meu irmão, dali foi minha irmã, dali fui eu. E Deus foi levando a gente. E Deus foi buscando a gente. Até que aquele casal, aquela família que estava dentro do quarto, dos 4 filhos e uma mãe, descobriu que existe um poder que pode libertar as pessoas. E é por isso que com 18 anos de idade, de 17 para 18, eu fui ser missionário. Eu tenho 47 atualmente. Desde os meus 17 anos, ou seja, já faz 30 anos que eu saí da minha casa para ser missionário. Eu deixei tudo porque eu descobri um poder que pode curar as pessoas, que foi o que curou e libertou a minha mãe. É o Espírito Santo de Deus. Minha mãe foi batizada no Espírito Santo. E o Espírito Santo mudou a vida dela. Eu estou aqui testemunhando para você. Queria trazer minha mãe. Se minha mãe estivesse sentada ali, ela está assim agora, ó. O Espírito Santo libertou a mamãe. Imagina, os netos dela entram na casa dela de sapato, a gente não podia entrar nem de roupa. E aí os netos ficam em cima do sofá, fazendo aquele movimento assim, ó. A gente fala, desce daí menino. Ela fala, deixa o moleque. E ela dá coberta para os netos dela. Ela dá coberta. E os netos ficam com aquela coberta assim, arrastando assim, ó.
Aí eu pego e falo, eu vou vendo as cobertas no chão, vai dando giriza em mim, que vai passando no cabelo, né? Porque a gente também acaba ficando doente. Quem é filho de transtornado fica meio transtornado também. Essa é a verdade. Não espera de mim um super-homem. Eu sou um ser humano, mas que acredita em Deus. O meu poder é ter fé. O meu poder não é ser uma pessoa imbatível, que não tem problema, que não chora. Não espera de mim um pregador tudo certinho não, que aqui não tem. E quando eu falo tudo certinho, é que não tem dificuldade, porque aqui eu sou forjado no sofrimento. E aí então, mamãe, eu fico vendo aqueles netos para lá e para cá com coberta, eles jogam e brincam, eu falo assim, menino, vai para lá com essa coberta, põe a coberta na cama, fica arrastando a coberta para lá e para cá. E ela fala assim, deixa eles. E nesse momento o sentimento é dois. Primeiro de inveja. Rapaz, que vontade de pegar essa coberta aí. E o segundo, que eu não vou mentir para vocês por favor não falam para ninguém. Eu já peguei a coberta, já dei uma arrastadinha aqui assim. Que delícia, né? Ai, que beleza. Jesus é curando a gente. Mas desde que eu conheci Jesus, fala, conheci Jesus, eu não deixo mais a minha vida ser vivida de sofrimento e de dor. Você quer perguntar se eu tenho trauma? Eu não chamo de trauma, eu chamo de forjamento. Eu já mudei de nome faz tempo. Nunca foi trauma, foi forjamento. A minha mãe não me traumatizou, ela me forjou para ser quem sou hoje. O homem de Deus, o pai que eu sou, o esposo que eu sou, a pessoa que eu sou. Que trauma? Tem que ser trauma? Tudo é trauma agora, trauma. Mas você não tem trauma de cobrir amarrado, de morrer, não. Esses dias nós estávamos numa missão, aí eu cobri assim a cabeça com a coberta. O missionário falou assim, nossa, como é que o senhor consegue dormir assim? Eu falei, é muito treino, irmão, dorme que a história é longa. Isso é treino. Não é para qualquer um não, isso é treino. Isso é para gente que a mãe amarrou a coberta. Nós não somos derrotados, nem sofredores, nem traumatizados. Nós somos forjados e absolutamente vencedores pela fé daquele que nos amou na cruz. Aleluia! Para de chamar de trauma, chama de forjamento. E a hora que nós começarmos a orar para o Espírito Santo aqui, pede para Ele libertar você. Pede para Ele curar você. Pede para Ele mudar a tua história. Porque a Bíblia diz em Coríntios 3,18 que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E daqui a poucos minutos nós vamos levantar e falar, vem Espírito Santo. E a hora que Ele vier, Ele tem que libertar você. Porque Ele te ama. Porque você é filho de Deus. É por mérito? Não. É por graça. Fui viver minha vida na fé. Namorei, casei com 21 anos. Fiquei pai com 22. E no mesmo ano que minha filha nasceu no mês de abril de 98. Eu estava 1 ano e 8 meses casado. Minha filha tinha 6 meses. Eu saí para fazer uma missão como essa que estou aqui em Mogi hoje. Saí para cantar, já tinha um CD gravado, já existia a banda Louvor e Glória. O ano era 1998. Eu estava casado com a Érica, muito bem casado. Depois de ter namorado com ela 5 anos, nos casamos. Fiquei pai no ano seguinte do casamento. E no mesmo ano que eu fiquei pai, que estava casado com a Érica, saí em missão para pregar. Tocou o telefone da paróquia dizendo que minha esposa estava internada no Hospital das Clínicas em Marília. O padre Domingos pediu para que eu me levasse com o carro da paróquia até lá. Cheguei no hospital, fui procurar pela Érica. Os médicos me chamou e falaram assim, olha, a gente tem uma notícia para te dar. Eu não sei nem do que a tua esposa morreu, mas ela está morta. E eu fiquei viúvo com 23 anos. Por isso que eu estou aqui para dizer para você que não tem aqui um pregador que é desconsiderado da tua dor. Quando minha esposa morreu, foi o momento mais difícil da minha vida, de longe de todos os que eu já passei. Ter que enterrar minha esposa sem saber nem do que ela tinha morrido. Eu fiquei sabendo só depois que foi aneurisma cerebral. Uma morte súbita, fatal, que não teve nem como, não teve como. Engraçado, né?
vocês vão ter 2 testemunhos muito parecidos. Hoje eu estou falando aqui de uma mulher que morreu de aneurisma cerebral, e amanhã vocês vão ouvir o testemunho da Adriele, que é fantástico. Vocês vão ver o que Deus fez com ela. Mas eu e a Adriele, nós somos irmãos de caminhada, somos irmãos de missão, e nós servimos o mesmo Deus, e temos a mesma fé. E quando a minha esposa morreu, foi um momento muito duro. Sepultaram a minha esposa. Depois do sepultamento eu fui para a casa da minha mãe veio trazer a Vitória no colo. A Vitória cabia aqui, ó. E eu olhei para ela olhou para mim, e eu comecei a chorar e ter muito medo, porque eu falei assim: eu não vou conseguir ser pai, mãe. Eu não vou conseguir ser pai. Eu não sei ser pai, mãe. E minha mãe falava assim: filho, não briga com Deus não. Não se afasta dele não. A minha mãe falou: estou com medo que você se revolte com Deus. Eu falei: não, mãe, Ele é meu tudo. Eu não posso me afastar de Deus, porque Deus não é um lugar. Ele é o meu Deus, e fora dele eu não existo, eu não vivo. Deus não é lugar para a gente se afastar dele. Você acha que você é afastado de Deus? Tem pecador que acha que está afastado de Deus. Você não consegue ficar afastado dele, porque a glória dele enche o céu e enche a terra, e para onde você olhar, ele vai estar lá. Ele te ama. Quem você pensa que você pode ir longe de Deus? Para onde irei? Para onde fugirei longe do teu olhar? Se eu me escondo, vou no abismo. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontras e também me ama. E lá se foi a Érica, meu sonho, meus planos, meu casamento, a saudade grande. Peguei minha filha no colo e comecei a falar para minha mãe: mãe, eu não sei ser pai. A ansiedade tomou meu coração, comecei a ser projetado lá para trás, lá para frente. E aí eu reproduzi essas palavras: mãe, por que não fui eu que morri? Minha mãe falou: não, filho, não fala assim não. Foi você que ficou, porque você vai conseguir cuidar dela. Mãe, mas eu não sei ser pai. Aí eu falei: mãe, quando ela fizer 1 ano, e quando ela fizer 2, e quando ela falar, e quando ela andar, e quando ela for para a escola, mãe, quando ela fizer 15 anos, olha onde a ansiedade me levou. Sabe por que eu sou um homem apaixonado pela fé? Porque a fé, ela não é covarde. A ansiedade, ela é covarde. A ansiedade, ela é covarde. Ela te projeta para o passado, onde você tem frustrações, e ela te projeta para o futuro, onde você tem decepções. Por que decepções? Porque ainda não chegou. Então você fica decepcionado, você desce. Então, a fé não. A fé te mantém aqui hoje, ó, no agora. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você pode atuar no passado? Sim ou não? Pode? E você pode atuar no amanhã? Onde é o único dia que você pode atuar? E o que é fé? Fé é atuação. Atuação, escolha, decisão. Fé é atuação da graça. A minha mãe bateu no meu peito e falou assim: para! Ela bateu em mim, viúvo. Você imagina se ela, quando não era viúvo, que ela não batia em mim. Ela bateu em mim, viúvo. Falou assim: para! Olha aqui para mim, que eu vou te ensinar uma coisa. O que eu estou falando aqui é da mesma doida. Não é outra mãe não, é a mesma. Ela bateu no meu peito e falou assim: você vai ter que aprender a viver um dia de cada vez, que nem a mãe. Viva um dia de cada vez. O que dá para fazer hoje é você ir para o quarto, dar esse mamar para ela, põe a fraldinha dela e deita do lado e dorme, que já faz tempo que você não dorme. É o que dá para fazer hoje. Amanhã é outro dia, e amanhã você vai vencer de novo, porque Deus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Vive um dia de cada vez. E eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a doida. Mas só que antes ela era só doida. Agora ela é uma doida batizada no Espírito Santo. Sabe o que a minha mãe fala? Se minha mãe estivesse aqui agora, ela ia pegar o microfone e falar assim: ô, meus filhos, quero falar uma coisa para você. Eu era uma nova de espírito velho, hoje eu sou uma velha de espírito novo. A minha mãe fala. E aí minha mãe falou: vai para o quarto. Fui para o quarto, padre. Cheguei lá no quarto, dei uma mamar para ela, pus a fraldinha meio torta, deitei do lado, dormi, e comecei a viver um dia de cada vez. E Deus foi me dando milagre, e eu fui andando. E se eu era pregador, agora eu sou mais. Se eu era músico, agora eu sou mais. Se eu sou apaixonado por Deus, eu sou mais. Se eu sou católico, agora eu sou mais. Se eu era adorador, agora eu sou mais. E eu não me afastei de Deus em nenhum momento, porque o maior problema de Tomé não era duvidar, ela não estar entre eles, e eu queria estar entre eles, e eu precisava estar na igreja. E Deus sabe que eu não me afastei da sua presença nenhum dia, nem da igreja, nem da minha missão. Levava minha filha comigo. Minha filha muitas vezes foi criada assim, ó, nesse ambiente aqui, ó. Às vezes até a pessoa do som ficava ali cuidando do som. Eu falava assim para ele: irmão, minha filha está dormindo, balança o carrinho aqui. Aí o cara do som ficava assim. É verdade, muitas vezes olhou minha filha. Eu sou muito grato aos técnicos de som, de luz,
Muitos olharam minha filha. E quando eu ia fazer show então? Porque não, agora a banda Louvor e Glória não é tão famosa como antes, mas já fomos famosos, viu? No auge do Louvor e Glória, nos anos 98, 99, que nasceu Sou Milagre, Jovem, Vim de Verde, a gente fazia 3 shows num sábado só. Eu fiz Jundiaí, Cajamar e Tatuí, no mesmo sábado, no mesmo dia. A gente era em 12, andava naquela Topic, a Vitória era o 13º passageiro, não tinha cadeirinha, não tinha cinto, não tinha nada. Aí eu chegava com a Vitória no show, às vezes a banda estacionava atrás do palco. Nós subíamos no palco, já começava a passar o som, já ia começar o som, o show. Eu olhava na frente do palco assim, ó, falava: Deus, não deixa eu errar. Aí eu escolhi uma senhora assim, uma pessoa, falava: só vai ficar até o final? A mulher falava: vou. Então eu falei: então segura para mim. E ela ficava com a Vitorinha aqui. Aí você fala: para que esse exagero? É porque minha mãe estava cuidando da minha irmã, que tinha acabado de nascer, neném dela, minha sobrinha Esther. A minha sogra estava com câncer, tanto que morreu logo depois da filha, com câncer na cabeça. E o meu sogro estava cuidando da minha sogra. Então nada estava favorável para mim. Mas eu não vivo de problema, eu vivo da fé. Eu não vivo de problema não. Acho que eu vivo de problema. Eu tenho problema, mas eu não vivo dele. Aí minha sogra morreu, menos de um ano depois da filha, minha sogra morreu. Meu sogro perdeu a filha e a mulher, a filha e a esposa, em menos de um ano. E aí, foi ficando difícil para mim. Eu levava minha filha comigo, levei minha filha para Paraná, levei para todo o Brasil, levei minha filha para os Estados Unidos, levei minha filha para o Japão. Eu já andei nessa vida, gente, já viajei para 32 países, pregando o Evangelho. E não tem um estado do Brasil que o meu pé não tenha pisado. Deus foi me levando, e a Vitória foi crescendo, foi dormindo nos cases de violão. Às vezes ela dormia no case do violão, abria o violão, forrava com o dedrão, falava: dorme ali, no meio do barulho. Um dia Dom Bruno, o bispo lá de Bragança, Dom Bruno já está no céu, depois foi arcebispo de Campinas. Dom Bruno, nós fomos cantar na Assembleia Diocesana de Bragança. Dom Bruno subiu assim e falou: nossa, de quem que é essa menina aqui? Cadê a mãe dela? Eu falei: Dom Bruno, se está no céu. O Bruno falou: mesmo? Eu falei: mesmo, eu sou viúva, é minha filhinha aqui. Ele falou: mas meu filho, está muito alto esse som, está escuro aqui e está meio frio. Você acha que é o melhor para ela? Eu falei: não sei, só sei que é o que eu consigo fazer hoje. Não sei se é o melhor para ela. Dom Bruno me deu um abraço e falou: não para não, filho, leva ela com você. O máximo que vai acontecer é ficar com dor nas costas. Ele me deu aquele abraço de pai, de bispo, fez um sinalzinho na minha testa e falou assim: não para nunca. O mundo precisa do teu testemunho. E aquilo foi uma força para mim. Eu levei minha filha comigo, vivendo um dia de cada vez. E hoje ela está lá em casa. Nesse momento, ela está lá na minha casa, com 24 anos, enfermeira, uma mulher de Deus, que professa fé. E eu consegui criar minha filha. Eu consegui. Minha filha está lá nesse momento. Deus foi levantando a minha vida assim, como o divino oleiro vai restaurando o vaso. Do que eu estou falando aqui, será, hein? Será que eu estou falando de Rodrigo Ferreira? Quem é Rodrigo Ferreira? O que importa Rodrigo Ferreira? Eu não estou falando do Rodrigo Ferreira, eu estou falando do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Eu estou falando do que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. Eu estou falando do que o Espírito Santo é capaz de fazer com você. Quem sou eu? Que Rodrigo? Meu ministério não é pregar a minha vida. Meu ministério é viver a minha vida pregando com ela o Senhor Jesus e anunciar o seu reino. E que reino lindo que acontece aqui, nesta igreja, neste lugar, nesta casa da misericórdia. Padre Moisés, o seu povo, Deus quer nos levantar para realizar milagres na nossa vida. Amém? Você acredita em Deus? Ele pode fazer milagres na sua vida? Não temas, Deus é contigo, para Deus nada é impossível. 10 anos da minha vida eu vivi assim. 10 anos da minha vida. Quando a Vitória foi para a escola, no primeiro ano dela, com 4 anos, no parquinho lá na EMEI, né? Na EMEI. No primeiro ano de EMEI dela, com 4 anos de idade,
festinha do Dia das Mães. Todo e-mail tem mensagem das Dia das Mães, tem homenagem para as mães. E naquele ano, a diretora resolveu fazer as mães dançar para os filhos. E aí chega a cartinha em casa: olha, as mães vão dançar para os filhos e os filhos vão dançar uma música para as mães. Vai ser uma homenagem desse ano. Aí eu já li a cartinha, chorei, mostrei para minha mãe falou assim: nossa, agora a desgraça chegou mesmo. Falei: mãe, o que eu faço? Ela falou: não sei, nunca fui viúva. Aí eu falei assim para ela: mãe, eu já sei o que eu faço. Ela não sabe ler, eu vou rasgar o papel e não vamos no dia, só não ir no dia. Minha mãe falou: ano que vem tem de novo. Melhor você enfrentar. Chama ela, não precisa nem chamar. A Vitória já veio, e que tem filha de 4 anos aqui sabe disso. Filho, neto, sobrinha, filhado de 4 anos. Eles não têm esse negócio de privacidade, não. Respeita a privacidade, né? Eles já chegam, você está chorando, e fala assim: está chorando por quê? Meteu logo em minha cara ali e falou: está chorando, pai? O que foi? Eu falei: estou chorando porque vai ter a festinha Dia das Mães e você não tem mãe para dançar para você. Por isso que o pai está chorando. Por isso que a avó está chorando. E ela colocou a mãozinha na cintura daquele jeitinho que você sabe, e falou: não tenho mãe, mas tenho pai, você dança. Viu como o café resolve rápido? Porque a gente vive é da fé. A gente não vive de trauma. A gente não vive do que não tem. Não tem mãe, vai com o pai. E se não tem pai, vai com o tio. Se não tiver tio, chama eu que eu vou lá dançar. O justo vive é de fé, não é daquilo que não tem. Fui lá falar com a diretora. Eu falei para a diretora: Vitória quer que eu danço, mas eu falei para ela que não pode, que é sua mãe que vai dançar. A diretora falou: pode, você vai dançar. Porque eu sou diretora há mais de 20 anos, eu já vi outros pais dançar. Você não vai ser o primeiro nem o último. Você vai dançar. Ensaiei e dancei. Eu tenho uma vantagem, fala a verdade, eu sou pequeno. Quando eu chego, ninguém me vê. E se você acha que a coisa está ruim, pode ficar tranquilo que tem espaço para piorar. A coreografia era com bambolê. E a professora, a coreógrafa, responsável pela dança, ainda falou: o que vocês acham de nós colocar ele no meio da quadra? É aí. Tá vendo? O cara que canta aquilo que parecia impossível, tá lá no meio das mulheres, só ele, parecendo um urso da Walt Disney que a gente tira foto. A hora que eu levantei meu bambolê, eu falei: Jesus, abre um portal e me suga. A vergonha é grande. Olhar para a cara dos homens. E eu juro para vocês que eu fiz leitura labial nos homens lá, e eles cutucavam as mulheres e falavam assim: o que aquele ser está fazendo no meio da quadra? O que mais me espantava era imaginar que eles pensavam que eu era o coreógrafo. Bastava 3 segundos de música, eles iam ver que eu não sei a coreografia. Foi a dança. Acabou a dança. As mães vieram me abraçar, e uma delas falou: tadinha da Vitória, só ela não tinha mãe para dançar para ela. A mãe começou a chorar, eu comecei a chorar, os outros começaram a chorar, me abraçando. A palavra é: tadinha da Vitória, só ela não tinha mãe para dançar para ela. Veja o que a fé é capaz de fazer. Não tem 2 cenários ali, não tem 2 cenas, é a mesma cena para todo mundo. Tadinha da Vitória, só ela não tem mãe para dançar para ela. A Vitória e todas as crianças vêm abraçar as mães no meio da quadra. Eu agacho, a Vitória vem sorrindo, faceira. Eu falei: você gostou, filha? Atenção à frase: tadinha da Vitória, coitada, só ela não tem mãe para dançar para ela. Eu falei: você gostou, filha? Ela falou: pai, eu gostei tanto que de todas as crianças que estão aqui, só eu tinha o pai para dançar para mim, ninguém mais. Porque o justo vive da fé. O justo vive da fé. Eu sinto muito se você não tem seu pai mais. Eu sinto muito. Deve doer demais. Eu sei o quanto te dói. Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir de saudade. Eu sei que se você não tem mais a tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou teu irmão, isso deve doer demais, que chega a rachar o coração. E eu sinto muito por você. Mas você não pode viver disso. Senão você vai morrer e vai matar todo mundo que está com você. E você não merece isso. Porque esta noite, Jesus trouxe você aqui para ressuscitar você em nome de Jesus. E Ele vai ressuscitar você. Fique em pé, por favor. Se levanta.
Se levanta, fique em pé, seja corajoso, porque o Espírito Santo quer tomar conta do teu coração. Ele pode, sim ou não? A nossa vida não é tão simples, ela tem dificuldades. Eu sei que não é fácil, mas na Bíblia não está escrito tudo é fácil ao que crê. A Bíblia está escrito tudo é possível. E nesta noite nós vamos orar, e com força. Olha para quem está do teu lado, você fala assim para ele: você vai orar com força agora. Olha de novo para a pessoa e fala: você deixa de moleza, e você vai clamar agora, clamar. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia falar assim: o Deus que curou essa louca pode curar você também. Ele pode levantar você. O Espírito Santo liberta as pessoas. Amém? Amém? O Espírito Santo, ele toca a vida das pessoas. Tem gente que fala assim para mim: Rodrigo, tua mãe ainda tem transtorno compulsivo obsessivo? Não sei. Não sei. O que eu vejo a minha mãe é vivendo da fé e não da doença que ela tinha. O problema não é se minha mãe tem ou não tem. O problema é que antes ela vivia do transtorno, agora ela vive do Espírito. O problema não é se ela tem ou se ela não tem. Às vezes eu acho que ela tem um pouco. Quando ela chega em lugar sujo, ela fica assim com a mão. E ela fala para mim: o diabo habita na sujeira. Ela fala: e onde tem barata, o diabo gosta de sujeira. Ela fala. Aí ela regala aqueles olhos, eu lembro dela falando: eu vou arrancar teu couro. Aí eu já vou logo limpar. E aí minha mãe, ela vive no Espírito. Eu não me preocupo se minha mãe tem ou não transtorno. Qual a diferença? Tem ou não saudade? Qual a diferença? Tem ou não medo? Qual a diferença? É que a minha mãe fez uma opção de viver pela fé, e não pela doença, não pelo transtorno, não pela obsessão. A minha mãe é uma senhora, nitidamente é isso. Ela vive da fé, ela vive do poder de Deus. Ela é sustentada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dá a ela liberdade para viver. Ela não vive mais prisioneira e nem cativa daquelas coisas. Ela não amarra mais coberta. Minha mãe voltando do grupo de oração, eu falei para o meu irmão: já faz mais de mês que a mamãe não amarra a coberta. E ele falou assim para mim: se você lembrar ela, eu vou te matar. Mas irmão mais novo é diferente. E eu falei para ela: a senhora não vai amarrar mais nós? Ela falou: nunca mais. Nunca mais. Você não sabe quem é sua mãe hoje, mas vocês vão saber. O Espírito de Deus há de confirmar no coração de vocês. E eu sou um homem que eu vi o Senhor. Eu vi Deus operar milagres na minha família. Eu vi Deus levantando, como levantou minha família hoje, depois de 10 anos, só para vocês saberem, né? Eu me casei de novo, sou casado atualmente com a Adriana, uma grande serva de Deus. Com a Adriana eu tenho 3 filhos, o Miguel, a Sofia e a Maria. E mais a Vitória. A minha filha chama a minha esposa de mãe. E a minha esposa chama ela de filha. E elas vivem tão amigavelmente, tão bonito, tão a missão de mãe e de filha, que é só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. E você tem que ver o carinho da Vitória com os irmãozinhos dela. A Vitória mora em casa, mora na minha casa. Ela não saiu de casa não. A Vitória mora comigo. É a minha filha mais velha. E sempre a Vitória fala assim: pai, por toda a minha vida quero ser grato a Deus pelo milagre que Ele fez na nossa história. Porque a nossa história estava fadada a um insucesso, e Deus fez da nossa história um milagre, e Ele quer fazer da sua também. Amém? Você acredita em Deus? Então fecha seus olhos agora. Fecha. Vem Espírito Santo. Vem sobre esta igreja. Vem sobre esta casa. Vem Espírito Santo realizar milagres inéditos aqui. Como está escrito em Eclesiástico 36, que o Senhor reuniu as tribos de Jacó para reunir elas e fazer nelas milagres inéditos. Faça milagres hoje aqui na igreja. Faça milagres hoje aqui no coração das pessoas. Levanta a família, reconcilia casais. Espírito Santo, liberta as pessoas transtornadas, obcecadas, compulsivas. Liberta pessoas que estão aqui vivendo luto e não conseguem se entregar, não conseguem aceitar, briga com Deus, não entende a morte. Jesus manda dizer uma coisa para você nesse momento, pelo Espírito Santo. Você que quer uma explicação da morte, Jesus não veio no mundo para explicar a morte, Ele veio no mundo para vencer a morte, e a morte foi vencida. Pronto, Ele mandou te dizer isso. Ele não veio no mundo para explicar a morte, Ele veio para vencer, e Ele venceu a morte.
e você precisa aceitar, entregar e deixar que o Espírito Santo te console. Entrega a tua saudade, entrega teus medos, entrega teus apegos, transtornos, obsessões, compulsões, angústias, traumas e tudo aquilo que o mundo fez com você, e que ninguém está aqui desconsiderando, não, ninguém está aqui menosprezando a tua dor. Estamos valorizando o poder de Deus que é capaz de curar a tua dor, o Deus manso e humilde de coração. Eu quero que você feche os olhos e que você proclame isso na verdade do teu coração, na proclamação sincera da tua fé. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Levante os seus braços, receba o Espírito Santo. Acredita. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, receba o Espírito Santo que realiza o impossível em você. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Abra os seus braços, cante e receba o Espírito Santo. Aquilo, vem Espírito Santo, toca a nossa vida. Aquilo, mas Jesus receba o poder de Deus em sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Narabalala Variana Lavashiria Narabalala Variana Lavala Variana Lavala Variana Lavala Variana Lavashiria Narabalaloria Narabalala Variana Lavala Variana Lavala Kiria Narabalala
receba o Espírito Santo, a força do alto, o poder de Jesus. É dele que emana o poder. É ele que levantou a filha de Jairo. É ele que levantou o paralítico há 38 anos sem andar. É ele que curou os 10 leprosos. Foi ele, é ele que curou a nossa história. É ele que salva a nossa vida da morte, que nos coroa de bondade e misericórdia. É ele que nos dá o Espírito Santo, a força, o poder de Deus, a glória do céu, a força que liberta das cadeias estranhas, das cadeias injustas, dos grilhões da maldição. Levante os seus braços, clama comigo. Vem, 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 vem operar neste lugar. Vem, 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 poder de Deus aqui. Vem, vem, vem ungir a nós. Vem, vem, vem curar os corações. Vem, vem, sim, vem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, o Espírito de Deus quebra as cadeias. Aquilo, oh, reconcilia, restaura as famílias, sou um milagre. Apresenta para Deus a sua casa, a sua família. Receba a restauração, receba uma unção poderosa de restauração, de reconstrução, de soerguimento, de ressurreição, de consolo. O Senhor está falando de pessoas sendo consoladas poderosamente, profundamente. O consolo de Deus para a alma sofrida, a vitória de Deus que vai entrando na tua alma, estremece a tua vida e restaura teu coração. Não estamos aqui emotivos, não estamos aqui sensibilizados, não estamos aqui só emocionados, estamos aqui erguidos pela fé. A fé nos levanta. Claro que sentimos emoção, porque nós temos. Claro que nós pensamos, nós temos. Claro que nós sentimos o toque, nós sentimos porque somos seres sensíveis. Mas o que nos move é a fé. A fé que nos move a orar, a fé que nos move a acreditar, a fé que nos leva à graça do Espírito, que cura a nossa história, que restaura a nossa vida. Receba a libertação nesta noite de toda ação diabólica, de todo mal, de todo transtorno, obsessão, da mentira. Receba agora a unção do Espírito que te levanta, que te abraça, que te consola e que te faz ser milagre para o mundo, que te faz ser milagre. Deixa a obra de Deus acontecer na tua história, deixa a obra de Deus acontecer na sua vida. Mais uma vez, coragem. Aquilo que e não ter saída. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Estou aqui. Respira, acalma o coração, pode sentar um pouquinho. E nós vamos cantar o canto do ofertório. Eu peço que você seja generoso mais uma vez na sua oferta, que você possa ajudar
através da sua oferta, para que essa obra de missão continue. Então, para vir esses pregadores, para montar essa estrutura, tem tudo um gasto. Eu peço que vocês nos ajudem, tá bom? Deus abençoe aquele que tem nos ajudado. Você em casa também faça a sua contribuição, a sua oferta, pelo QR Code da paróquia, pelo Pix que aparece aí na tela do seu celular. Deus abençoe. Cantemos. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor.